Vamos lá, gente. Essa é a nossa segunda aula desse nosso módulo que fala a respeito das religiões, das práticas heréticas. E pode parecer absolutamente desnecessário falar de cristianismo num curso cristão. Mas como este é um curso que recebe pessoas das mais diferentes matizes e talvez com tempo de jornada cristã diferente, eu entendi que seria interessante nós termos como segunda aula um breve elemento comparativo entre as três principais correntes do cristianismo, conhecidas no mundo, que são a católica, a protestante e a ortodoxa, que também é chamada de Igreja Oriental. Ou seja, além da nossa igreja, com a qual estamos familiarizados, a nossa grande família, que é protestante, nós ainda temos dois grandes ramos do cristianismo. E aqui nós temos o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. Neste primeiro momento, eu não gostaria de estabelecer valor de juízo para vocês a respeito de uma ou de outra. Mas eu vou fazer uma leitura comparativa de alguns elementos para que nós possamos perceber a nuance entre uma e outra. A preocupação não foi fazer um levantamento de ordem doutrinária profundo, mas apenas colocar diante de nós elementos pelos quais nós possamos saber, se é que já não o sabemos, daqui para frente quais são os pontos de distanciamento e até de aproximação entre uma e outra igreja. É bom nós entendermos que uma parte substancial das mais importantes doutrinas do cristianismo são comuns aos três ramos. E é claro que quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos uma distância tão grande entre protestantes e católicos, por exemplo, nós vemos essa distância ainda de forma mais intensa porque nós a vemos na prática. Mas quando nós vamos para os documentos de ambos os grupos, nós vemos que há uma aproximação maior do que aquela que nós vemos na prática. Mas o fato é que depois de 500 anos, o protestantismo hoje se torna uma expressão do cristianismo que já se distancia em algo do catolicismo. E nós temos também uma diferença com relação à Igreja Ortodoxa, que nós precisamos entender. Aqui no Brasil, os ortodoxos são relativamente poucos. Eles chegam ao Brasil muito próximos de nós, protestantes, no final do século XIX. Aproximadamente, já chegando ao último quarto do século XIX, talvez em 1870, 75, surgem os ortodoxos aqui no Brasil. Bom, a Igreja Católica é a igreja mais antiga das três enquanto instituição. Embora os registros próximos ao que conhecemos como catolicismo já sejam aí do século IV, V, daí para frente, com registros de elementos muito próximos daquilo que nós entendemos como catolicismo. Ou seja, documentalmente, os católicos insistem em dizer que nascem com Cristo plantando a sua igreja sobre Pedro, que teria sido o primeiro Papa. Em termos de documentos, nós não encontramos isso. Nós encontramos século IV ou V, ainda de forma embrionária, mas já apontando para o catolicismo como nós conhecemos. Já a Igreja Protestante entende que é a igreja mais antiga, não enquanto instituição, mas enquanto corpo de Cristo. Enquanto movimento histórico, nós sabemos que datamos do século XVI, por causa do movimento da Reforma, que data de apenas 500 anos. Mas em termos de corpo, de menção espiritual, nós cremos que somos oriundos daquilo que acontece e é descrito na Palavra de Deus. Já a Igreja Ortodoxa crê que procede do tempo apostólico também, mas institucionalmente ela data do século XI, quando houve a ruptura entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, isso, para ser mais exato, em 1054.
A Igreja Católica diz que vem desde Cristo, que a organizou, como eu disse, mas sobre Pedro, que teria sido o primeiro Papa. A Igreja Protestante diz que vem de Cristo também, e que a sua obra formou uma igreja, a obra de Cristo formou uma igreja de caráter universal ao longo dos tempos. Gente de todas as cores, raças, línguas, de todas as procedências, formam essa igreja de caráter universal. A Igreja Ortodoxa diz que vem de Cristo e que a sua obra formou uma igreja de caráter universal, cuja tradição mantém até hoje. E essa palavra tradição para os ortodoxos é muito importante, mais importante do que para católicos e protestantes. Os católicos têm um líder mundial, que todos sabemos que é o Papa, a quem se atribui infalibilidade, ou seja, o teor das decisões do Papa não falha para os católicos. Ele é o vigário, ou seja, ele é aquele que substitui Cristo na terra. Ele está no lugar de Cristo na terra. Já os protestantes não têm uma liderança única, unificada em caráter mundial. As denominações e as igrejas locais são autogeridas. E a Igreja de Cristo representa o próprio Cristo, e não um líder que representa nem a Igreja e nem o próprio Cristo. Já a Igreja Ortodoxa tampouco tem um líder de caráter universal, mas como eles são divididos em 14 igrejas ou representações da Igreja, eles têm também 14 patriarcas. O patriarca é um líder sobre cada uma das 14 igrejas, como eles próprios dizem, igrejas autocéfalas. Ele não é infalível, o patriarca não se arroga o direito de ser infalível, nem é o vigário de Cristo. Ele simplesmente modera e lidera aquela sua igreja, uma das 14 igrejas que são reconhecidas pelos ortodoxos. A Igreja Católica acredita ser a única verdadeira e a única fundada por Cristo. Portanto, é a única igreja cristã autêntica. E frente às demais igrejas, inclusive as demais igrejas cristãs que surgiram depois dela. Ou seja, para os católicos, ortodoxos e protestantes não são igrejas verdadeiras. E eles creem que somente lá, na Igreja Católica, há salvação. Os protestantes não creem que sejam a única igreja, mas creem que a sua mensagem é a única que pode salvar, ou seja, a mensagem pregada pelas verdadeiras igrejas cristãs é a única que pode salvar, mesmo em denominações locais, igrejas locais ou denominações diferentes. Porque nós cremos que a salvação não reside na igreja, mas em Cristo Jesus, que é o provedor da salvação. A Igreja Ortodoxa também acredita ser a única verdadeira e a única com a verdadeira tradição entre as igrejas cristãs, mas, diferentemente da Igreja Católica, ela crê que há salvação em outras denominações cristãs. E ela crê que somente na verdadeira tradição há salvação. A Igreja Católica crê que a salvação vem pela fé em Cristo, em combinação com as boas obras e com a confirmação do batismo que é regenerador. Para os católicos, o batismo salva. Já para os protestantes, a salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo e as boas obras são decorrentes do elemento da salvação, enquanto que o batismo é um ordenamento à igreja como um selo e um símbolo. E, embora tenhamos algumas formas diferentes, alguns ritos diferentes de batismo entre protestantes, via de regra, essa é a conceituação aceita. Já os ortodoxos creem que a salvação vem pela fé em Cristo, em combinação com as boas obras e com a confirmação do batismo, que também para eles é regenerador. Ou seja, eles creem de forma muito parecida com os católicos neste aspecto. Quanto à leitura da Bíblia, a Igreja Católica hoje não proíbe mais, mas também não estimula.
a leitura ostensiva da Bíblia, pois a sua leitura pode ser perigosa para leigos, para quem está afastado da interpretação dos colégios autorizados a interpretar. Os protestantes estimulam a livre investigação e a livre leitura da Escritura. Mas prestem bem atenção, porque protestante algum de linhagem correta e bíblica estimula a sua livre interpretação, como muitos pensam. A interpretação, quem dá é a própria Escritura, mas nós somos levados pelo Senhor e pela sã doutrina a investigar e a estudar em profundidade a Sagrada Escritura. Os ortodoxos creem que os fiéis devam ler a Escritura, mas eles também creem que a tradição é quem faz a devida e boa interpretação da Escritura. Eles creem, assim como nós, protestantes, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, mas quem qualifica a correta interpretação é a própria Igreja. Por quê? Porque eles têm a tradição que torna capaz a Igreja de interpretar de modo adequado. A Igreja Católica aceita livros na sua Bíblia que não constam do cânon hebreu, como sendo canônicos, que são aqueles que eles chamam de deuterocanônicos. Os ortodoxos também aceitam livros que não constam do cânon hebreu, como canônicos, que são esses mesmos, deuterocanônicos, mas tem uma composição de Bíblia que também é diferente da católica. É diferente da protestante e é diferente da católica. Tem livros além dos livros católicos. Já os protestantes não aceitam livros que não constassem originalmente do cânon hebreu. E nós costumamos chamar esses livros de apócrifos. É uma palavra que nem católicos e nem ortodoxos gostam. Os católicos aceitam outros textos e principalmente interpretações do Colégio Cardinalício, de Roma, do Vaticano, da mesma forma que aceitam o texto bíblico e algumas vezes até sobrepassam o texto bíblico. Para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E para os ortodoxos, a Bíblia é a regra de fé e prática ao lado das tradições de interpretação da Bíblia, que, como eu já lembrei a vocês antes, eles creem que a interpretação da Bíblia deve ser gerada pela própria Bíblia. No entanto, é a tradição que identifica essa interpretação adequada. Os católicos permitem e estimulam a veneração de santos e mantêm imagens de escultura dos mesmos em suas igrejas, muitas vezes em suas casas. Eles têm essa permissão como membros, como fiéis da Igreja Católica. Os protestantes já não fazem assim. Eles não permitem a adoração de qualquer pessoa falecida que venha eventualmente a ser considerada santa, como no caso católico. Por mais piedosa que tenha sido essa pessoa, ela é chamada por todos nós protestantes apenas de irmão, um irmão do passado, um servo do Senhor, um santo do Senhor, no sentido bíblico da palavra santo, santidade. Mas nós não mantemos esculturas em nossas igrejas com fins a venerá-las. Podemos até ter ilustrações, vitrais, símbolos do cristianismo no Brasil ou mundo afora, mas nós não temos esculturas com a finalidade de veneração. Os ortodoxos permitem a adoração aos santos, que em boa parte é um panteão de santos que também difere um pouco dos santos católicos. Mas eles não mantêm esculturas em suas igrejas e têm uma farta tradição de ícones e pinturas, ilustrações, vitrais, que lembram esses santos e também lembram elementos da história do cristianismo sob a ótica ortodoxa. A Igreja Católica destaca Maria como intercessora junto a Cristo, sendo inclusive comumente chamada de Mãe de Deus. Os protestantes, nós guardamos um lugar honroso para Maria. Maria foi uma mulher especial e sobre isso não há dúvida, mas nós não a veneramos, nem a vemos como intercessora diante de Cristo,
ou seja, ela foi uma irmã do passado que, tendo sido salva, está aguardando o dia do Senhor, como todos os demais santos que morreram ao longo da história. Os ortodoxos destacam Maria, mas descartam a ideia da Imaculada Conceição, que é tão presente no catolicismo. Os católicos também creem no purgatório, como um lugar intermediário para os que morrem, saindo dali mediante missas, orações de amigos, de parentes. Nós, protestantes, cremos que após a morte segue-se ou a perdição ou a salvação, sem a possibilidade de intermediações ou de estágios intermediários. Os ortodoxos negam a existência do purgatório e a maioria de seus textos afirma que existe apenas céu e inferno no além. Quanto ao celibato, os católicos obrigam o celibato sacerdotal. Os protestantes nós não apoiamos o celibato obrigatório, mas nós aceitamos o celibato voluntário, que é exatamente a mesma posição dos ortodoxos. E como último elemento de comparação, as doutrinas católicas estão em evolução. Isso quer dizer que eles podem mudar de opinião doutrinária, bastando que para isso os seus concílios, o seu colégio, entenda que há necessidade de algum tipo de mudança, de evolução. As doutrinas estão em andamento. Nós cremos que a doutrina bíblica da Escritura não evolui, ela não está em andamento, ela já nos foi entregue, ela já foi dada pelo Senhor e a nós basta entendê-la, compreendê-la e buscar segui-la, que é também a mesma posição dos ortodoxos, que não creem na evolução doutrinária. Quando nós voltamos para aquelas questões que nos ajudam a identificar seitas, heresias, nós vemos que católicos e também ortodoxos têm uma presença marcante de elementos paralelos para chegar junto da autoridade da Bíblia. Os católicos têm a autoridade da tradição oral, enquanto que os ortodoxos têm uma marcante tradição da própria exegese que eles fazem. No entanto, como a tradição precisa ser mantida, por vezes a exegese passa para um segundo lugar e a tradição fica no seu lugar de origem. Eles também diminuem a pessoa de Cristo, particularmente os católicos, diminuem a pessoa de Cristo não nos seus textos, mas na sua prática. A sua cristologia é esmaecida por causa da mariolatria. Como no culto ortodoxo, na doutrina ortodoxa, a mariolatria é de menor intensidade, Cristo mantém um papel mais importante entre eles. Será que eles ensinam a salvação do homem pelo homem? Ora, os católicos entendem que a salvação vem por meio de Cristo, mas também por meio das obras que se coadunam. Então, se há obras a serem feitas e se elas encaminham à salvação, eu creio que a resposta é sim. Os ortodoxos têm em mente, por outro lado, a firmeza da salvação pela fé, mas eles inserem elementos da sua tradição que reforçam o benefício das obras, e em alguns momentos isso pode ser perigoso para que eles entendam de outra maneira. Será que eles ensinam que apenas eles salvam? Como é uma das características das seitas e das religiões falsas? Os ortodoxos não fazem isso. Eles creem que cristãos de outras denominações podem ser salvos, embora se creiam a igreja verdadeira. Mas o fato é que católicos, sim, eles ensinam com toda firmeza que a salvação reside na Igreja Católica Apostólica Romana e que somente os seus fiéis serão salvos, porque a salvação depende da relação direta com a Igreja. Eles também se consideram os únicos detentores da verdade, ou os últimos a mantê-la. E aqui eu gostaria de fazer uma breve passagem por algumas seitas evangélicas, porque muitas igrejas dessas que
andam à margem do verdadeiro cristianismo protestante, pregam que eles são os únicos detentores da verdade, em geral através de uma revelação, através de um líder que traz o comunicado de que foi Deus quem falou e a partir de agora aquela igreja é a igreja verdadeira. Eles também adquirem um profundo sentimento de messianismo. E notem vocês que eu estou falando agora de seitas protestantes. Isso é bastante interessante, porque nós até agora estávamos dando ênfase aos erros que nós sabemos serem verdadeiros e muitos outros que não falamos aqui, de católicos e de ortodoxos. Mas no nosso meio nós precisamos ter cuidado também, porque muitas dessas seitas protestantes têm verdadeira veneração por líderes que trazem em si um sentimento de messianismo, que é uma das características, de forma inquestionável, mesmo quando a escritura é posta de lado e quando os conceitos desses líderes se invertem em relação à escritura. Vale mais o que eles dizem do que o que a escritura diz. Por exemplo, o movimento moderno apostólico é um movimento que enaltece o líder, o deixa na qualidade de um semideus, ele é inquestionável, a sua palavra é uma palavra semidivina e ele é de fato o representante de Deus para aquela comunidade. E todos aqueles que o ouvem e aceitam estão andando no caminho de Deus. Os que não o ouvem, não o aceitam, estão avessos ao caminho de Deus. Eles também enfatizam desastres e apocalipsismo. É interessante que isso católicos e ortodoxos não fazem, mas muitas dessas seitas evangélicas fazem. Alguns deles já marcaram várias vezes o retorno de Jesus à Terra, por conta de catástrofes. Muitas seitas oriundas da igreja evangélica como um todo já causaram mortes coletivas, suicídios coletivos. Quem não se lembra de Jim Jones, aqui ao norte do nosso país, quando mais de 900 pessoas morreram, era uma igreja considerada uma igreja evangélica. Da onde surgiu tudo isso? Porque eles mantinham em si características heréticas, características sectárias, que jamais foram questionadas e se tentaram questionar, não tiveram sucesso. Os desastres naturais são comunicados como prenúncio das coisas terríveis que Deus haverá de fazer contra aqueles que não estão inseridos naquele contexto. Como é que eles trabalham com isso? E aqui nós vemos que se encaixam tanto aqueles pontos dos católicos, quanto os pontos dos ortodoxos e agora também quanto aos pontos dessas seitas evangélicas, mediante as meias-verdades e o engano. O engano é trazido, a verdade é embaçada e as pessoas então passam a ser enganadas. Um enorme destaque a esse messianismo e particularmente aos movimentos de muito milagre, muita cura e muita libertação, o que por um lado gera engodo e engano e por outro lado gera desengano nos que se descobrem enganados e passam a desacreditar que Deus faz o que ele ainda faz nos nossos dias, porque Deus ainda é um Deus que opera da forma como ele quiser, mas não da forma que nós quisermos necessariamente. Eles têm geralmente um forte apelo midiático, muita TV, muito rádio, geralmente com um bispo, um apóstolo, alguém assim na liderança, no comando desse apelo midiático, com uma pesada chantagem espiritual e emocional, com muitos testemunhos que são propagados todo o tempo. Você liga um desses programas televisivos e você não vê pregação da palavra, você vê apenas o destilar de um testemunho após o outro para dizer que entre eles aquilo acontece. As crises emocionais, pessoais, são intensamente exploradas, enquanto as respostas simplistas, nada teológicas, são oferecidas. A culpa é tida como elevada, o medo de ser possuído por demônios, mesmo entre os fiéis que se creem evangélicos.
um total controle de vida, que pode incluir, inclusive, controle de natalidade familiar, por exemplo. Os pensamentos independentes são totalmente combatidos e sempre aquela fortíssima comissão divina. Aquela igreja, aquele grupo, aquela seita é a última esperança que resta na terra. A alienação é muito grande. As pessoas creem de fato que somente ali elas poderão encontrar a resposta do que é divino. E com isso, em tantos aspectos, pessoas vão sendo enganadas. Pessoas vão sendo alijadas do seu convívio, vão sendo deixadas de lado, vão sendo exploradas também financeira e emocionalmente. Assim, nós falamos um pouco da realidade do cristianismo multifacetado, para que nós também saibamos que entre nós podemos ter problemas. Dentro dessa grande corrente do cristianismo, podemos ter problemas que agora são destacados, que agora são expostos de maneira sucinta, mas que podem nos ajudar a identificar aquilo que eventualmente brote, inclusive em nosso meio, para que a tempo seja debelado.